Ahmed. Ativou. Boa tarde, Brasil. Boa noite, Palestina. Boa tarde, boa noite a todos que nos assistem pelas redes sociais. Queria agradecer e saudar em especial o nosso querido amigo, deputado federal, Dr. Alexandre Padilha, o ex-ministro da Saúde do Brasil, e Dr. Bassem, querido também amigo, Dr. Bassem Naim, o ex-ministro da Saúde na Palestina e o presidente do Conselho das Relações Exteriores. Também queria agradecer a todos que ajudaram em realizar essa live, os tradutores aqui, o senhor Ali, a Dânia. Essa live não vou usar muito tempo, porque é tempo muito importante para a gente ouvir nossos queridos Dr. Padilha e Dr. Bassem. Essa live vai mediar a nossa querida jornalista Juliana Medeiros, está aqui, e o nosso querido também Said Marcos Tenório. Então, como falei, não vou usar esse tempo, só para queria agradecer os doutores Padilha e Bassem por aceitar esse convite. Sejam bem-vindos e passo para nossa querida Juliana. Juliana. Bom, olá para todos. Eu sou Juliana Medeiros, né? Como disse o Ahmed, nós estamos aqui hoje para essa conversa sobre a ocupação e a Covid-19 na Palestina. Como disse o Ahmed, nesse encontro que é promovido pelo IBRASPAL, que é o Instituto Brasil-Palestina. E eu quero dizer que é uma honra, claro, conversar com ambos, Dr. Bassem, e o Alexandre Padilha, nosso ainda eterno ministro da Saúde aqui no Brasil. Tanta falta nos faz agora, nesse momento, que estamos, de fato, sem ministro da Saúde. E só lembrando a nossa audiência que vão ser vários temas e que nós vamos ter aí um pequeno delay em relação à necessidade de tradução, como disse o Ahmed, né? Então, sempre lembrando que o Dr. Bassem vai receber essa informação lá, e aqui a gente vai ter a tradução simultânea também do que ele estiver conversando. Vocês não vão ouvir a voz do Dr. Bassem, sim do tradutor, tá certo? Então, começando com o Dr. Bassem Naim, como eu disse, é uma honra recebê-lo nessa conversa hoje para tratar desse tema que é tão importante e também tão desconhecido ainda, surpreendentemente desconhecido para o público brasileiro, que é a causa palestina de uma maneira geral, né? E como nós estamos vivendo, toda a humanidade, esse momento tão difícil de crise sanitária, a questão palestina se torna ainda mais fundamental, já que também nós estamos falando de imperialismo e a forma como ele se coloca no mundo, né? Inclusive no sentido de impedir que determinados povos vençam esse desafio. E dois dos países atingidos fortemente por essa política, digamos assim, só que de maneiras diferentes, são o Brasil e a Palestina, né? Enquanto no Brasil os Estados Unidos exercem a sua influência sobre o atual governo, como nós sabemos, no caso da Palestina existe essa situação permanente de ataques militares, ataques midiáticos, sabotagens de toda a ordem. Então, doutor Bassem, eu gostaria de começar pedindo que o senhor nos fale sobre qual é a situação da pandemia, da Covid-19 na Palestina nesse momento, também na Cisjordânia, em Gaza, e como que os palestinos vêm enfrentando essa situação. Se o senhor poderia também fazer uma comparação em relação a outros países da região.
Em nome de Deus, clemente e misericordioso, inicialmente, agradecemos a Deus em primeiro lugar e agradecemos também o Instituto no Brasil por nos convidar para esse encontro. Em nome do presidente do Instituto, cumprimentamos todos os seus dirigentes e também para o nosso encontro com o nosso colega, ex-ministro da Saúde, o Dr. Alexandre Padilha, do Brasil, e também com as pessoas que estão aqui fazendo parte da nossa entrevista, que são apoiadores da nossa causa, apoiadores da causa palestina. E, independente das políticas atuais do Brasil, hoje, recentemente, acreditamos que isso não influenciará nas relações e na posição do povo brasileiro, que sempre teve junto à causa da Palestina. E também parabenizar para a escolha do tema do encontro, a gente falar sobre Covid-19, o que ocorre hoje na Palestina e como estamos enfrentando ou como estamos tomando providências para conter essa pandemia, com tudo aquilo que ocorre dos nossos inimigos, do governo israelense, de opressão. E a gente também, apesar disso, estamos tentando fazer a nossa parte. A Palestina, como um todo, na Cisjordânia, na faixa de Gaza ou em Jerusalém, esperava que fosse atingida da mesma forma que foi atingida em outras partes do mundo, e começamos a tomar as providências para conter a pandemia assim que surgiu os primeiros casos no início de março desse ano recente. E nós, na realidade, aprendemos e nos chamou a atenção os países que neles foram atingidos, tipo a China, a Alemanha, na Europa, ou Estados Unidos, ou assim. E assim, o governo da Palestina tomou providências claras. Às vezes ela é um pouco severa, para que a gente pudesse impedir a propagação ao proibindo a circulação em algumas regiões, e as escolas, as universidades, todas fecharam. E depois, em seguida, foram fechadas todos os templos religiosos e locais públicos de grande numeração. E quando nós vamos falar sobre Covid-19 nas terras da Palestina, e nós não podemos falar isoladamente da Cisjordânia ou da faixa de Gaza. A Cisjordânia começou antes da faixa de Gaza. E ela, como tem uma questão de 100 entradas entre a Cisjordânia e a terra ocupada, mais de 100 entradas, isso causou, de fato, for afetada de uma forma direta devido a 140 mil trabalhadores diariamente atravessarem, de ir e vir. E isso causou um grande desafio para os governos, para ele poder conter. Então, o governo da Cisjordânia enfrentou dificuldades grandes, é por isso que tomou providências severas. A questão dos fechamentos, da falta de circulação e assim por diante. Então, isso, claro, os efeitos foram notados de imediato, só que agora vamos falar um pouco da faixa de Gaza. Nós temos somente uma única porta de permissão, e temos um segundo que é recente, porque aquele só é permitido àqueles que reentram. Não é uma porta de saída, é só uma porta de entrada. Porta de entrada e saída
para a faixa de Gaza é somente uma. E também o governo da faixa de Gaza tomou as precauções necessárias, levando em consideração o que ocorreu na Cisjordânia, e aí não houve e não ocorreu nenhum tipo de caso na faixa de Gaza. Então, até o presente momento, não aconteceu nenhuma pessoa da faixa de Gaza ser contaminada. As pessoas que foram contaminadas, ao que surgiu dentro da estatística da faixa de Gaza, elas são pessoas que vieram de fora da faixa de Gaza. E também a questão das providências severas que o governo tomou. E depois do mês do Ramadã, os governos começaram a relaxar, tomando, claro, as precauções necessárias e também na questão da condição de abertura dos templos religiosos também colocar algumas condições baseadas na segurança da saúde. E nós não tivemos muitas dificuldades ou não tivemos muitos casos, e podemos considerar entre 70 ou 75 pessoas como um todo. Até que esses casos que surgiram não eram graves, e falecimento só ocorreu uma única pessoa na faixa de Gaza acima de 80 anos, e ela simplesmente era também doente e vinha da faixa de Gaza, da Cisjordânia para a faixa de Gaza, e ela acabou falecendo na faixa de Gaza. E aqui nós devemos parar para falar sobre a questão da faixa de Gaza. Que a faixa de Gaza, ela sofre hoje um embargo e um cerco do governo de Israel há mais de 14 anos. Onde todas as entidades e instituições internacionais dizem que a faixa de Gaza hoje é a maior prisão de céu aberto no mundo. – 365 quilômetros quadrados são crianças, jovens, e esse embargo é um embargo sociopolítico, econômico, turista e social. E nesses 14 anos, e durante esses anos houve ataques severos, grandes, 3 grandes deles conhecidos, e outros que são pontuais. E esses ataques também deixaram bastante pessoas feridas, e entre outras que faleceram, e também afetou o saneamento básico da região, onde a água que passa para chegar às casas não pode beber dela, e a água do mar também não se pode banhar, e também o esgoto, que simplesmente corre em algumas localidades a céu aberto em cima da terra e outras jogado no mar, sem tratamento nenhum. E tudo isso aconteceu devido a esses 14 anos. E todas as áreas foram afetadas. E o mais afetado é a área social, humana, e a área saúde. Porque os medicamentos que são necessários, que o Ministério da Saúde precisa trazer, não tem como trazer. Os laboratórios, para se fazer pesquisa, também não tem. O orçamento do governo não chega
para o Ministério da Saúde não envia para a gente poder tomar providências. Até as vestimentas agora de precaução que os médicos e enfermeiros precisam simplesmente vestir para se proteger, não temos recursos e não tem dinheiro e não chegou até nós esses equipamentos. Nós falamos sobre a questão de até dos próprios exames que não chegou para nós, nem os testes para a gente poder fazer nas pessoas. E esses 14 anos aumentou o índice de pobreza. Além do índice de pobreza, aumentou o índice do desemprego. Hoje, 85% da população hoje abaixo da pobreza vivem nesse estado. Falamos sobre a questão da necessidade básica para a sobrevivência. 85% da população precisa, hoje não chega para nós essas ajudas. E é um fator ainda mais grave ainda, é um fator psicológico também, que as pessoas hoje estão passando e surgindo nelas de preocupações. Podemos considerar que 100% das crianças da faixa de Gaza hoje vivem com problemas psicológicos. Hoje, um rapaz de 20 anos se suicidou devido às dificuldades que tem enfrentado e deparado durante esses anos todos. E essas questões estão aumentando a cada dia que passa. Porque quando aquela criança que tinha 6 anos, hoje ela tem 20 anos. Durante esses 14 anos que ele passou, ele não viu nenhuma esperança, absolutamente nada. Ele não conhece nada do mundo. Ele não conhece nada a não ser esse embargo e essa opressão desse governo israelense sobre a faixa de Gaza. Agradecemos a todos e muito obrigado. Muito obrigada, doutor Bacem. É realmente impressionante que os números, por exemplo, sejam tão pequenos em Gaza, com toda essa grave situação, aterradora situação que o senhor descreve, né? Bom, e é justamente isso que eu gostaria agora que o nosso ministro, deputado Alexandre Padilha, é inevitável lembrar nesse momento que o Brasil possivelmente estaria enfrentando esse momento também difícil para nós aqui, de outra forma, se nós tivéssemos mais médicos aqui nesse momento. Padilha, qual a semelhança que você vê entre essa situação que foi descrita aí pelo Dr. Bacem, sobre as dificuldades de combater a Covid no território ocupado da Palestina, e aqui no Brasil, com esse governo negacionista, com toda essa situação que nós estamos vivendo, né, e que acaba que as políticas que vêm sendo adotadas aqui têm colocado o Brasil na situação de, inclusive, piorar a propagação do vírus, né, infelizmente. Bem-vinda novamente. Obrigado, Juliana. Muito obrigado a todo o Ibraspal, a possibilidade de estarmos juntos neste momento. Uma saudação muito especial ao Dr. Bacem, meu colega, ex-ministro da Saúde. Nunca me esquecerei e serei eternamente solidário à causa palestina. Nunca me esquecerei da visita que fiz ao território palestino em 2013, inaugurando uma unidade de saúde para o sistema de saúde palestino, com contribuição na construção, a doação, o financiamento do governo brasileiro à época. Começou com o presidente Lula, concluiu a obra com o governo da presidenta Dilma. E nunca me esquecerei daqueles dias, porque eu pude sentir na pele, ver com os meus olhos
os impactos que a política absolutamente desrespeitosa, a política irresponsável e a política opressora do governo de Israel em relação ao povo palestino. Nunca me esqueço, Bacem, aquela visita, um dos dias, uma brasileira que se casou com um palestino que vive na Palestina, era a nossa tradutora. E uma das tardes, no começo da tarde, logo depois, mais ou menos nesse horário do Brasil, mais ou menos por volta das 2, 3 horas da tarde, havíamos encerrado a parte de reuniões que precisariam de tradução. Depois teríamos um encontro no final do dia de recepção com os nossos colegas do Ministério da Saúde, do Departamento de Saúde, nossos colegas do Conselho de Relações Exteriores da Autoridade Palestina. E então temos um período de reunião interna só da nossa equipe do Ministério da Saúde, da Missão Brasileira. E essa tradutora, então, perguntou se ela poderia ir para casa mais cedo, a partir das 3 horas, já que não precisaríamos, naquele período da tarde, de tradução, e à noite, durante a recepção, ela não participaria. E ela disse que ela pedia para chegar mais tarde, porque o Estado de Israel, sair mais cedo, porque o Estado de Israel, naquele dia, tinha estabelecido uma série de barreiras e um tempo que duraria normalmente para ela chegar até a casa dela, da onde estávamos até a casa dela, que demoraria 1h30, no máximo, de deslocamento. Ela imaginava que ia demorar 6, 7 horas. E no outro dia, pela manhã cedo, quando perguntamos que horas que ela conseguiu chegar em casa, ela falou que chegou meia-noite, ou seja, durou mais de 8, 9 horas para se deslocar até a sua casa por conta dessa postura opressiva do governo de Israel em relação ao povo palestino. Então, em primeiro lugar, quero dizer que serei eternamente solidário, faço parte aqui no Parlamento Brasileiro da Frente Parlamentar em defesa do povo palestino. Coloco a minha atuação, minha possibilidade de solidariedade ao povo palestino por essa causa eternamente. E dizer que o relato trazido pelo meu colega, Dr. Bacem, é um pouco a expressão de que, infelizmente, algumas lideranças nacionais, alguns chefes de Estado se aproveitam desse momento grave que a humanidade está passando, que é a pandemia da Covid-19, a maior pandemia que a humanidade já viu no período recente, o maior desafio para a nossa geração da área da saúde, se aproveitam desse momento para intensificar, muitas vezes, as suas posturas autoritárias. E o relato que o Dr. Bacem trouxe aqui é como, infelizmente, o governo de Israel parece aproveitar este momento, a pandemia da Covid-19, para intensificar a sua postura de opressão em relação ao povo palestino, que, na minha opinião, não é um ataque apenas ao povo palestino, mas é um ataque aos direitos humanos que tem que ser repudiado internacionalmente por todas as nações e por todos aqueles que prezam os direitos humanos. Estou dizendo isso porque essa tem sido uma característica. Se pegarmos os países hoje que têm o maior número de casos e mortes pela Covid-19, entre os 5 países que têm o maior número de casos e mortes, nós identificaremos pelo menos 4 deles chefiados por lideranças da ultradireita que incitam o ódio, a intolerância, o desrespeito à população imigrante em vários países, o desrespeito às populações mais vulneráveis, e que alguns deles são aliados do atual governo de Israel nessa postura de opressão ao povo palestino.
Primeiro país com o maior número de casos, os Estados Unidos. Liderança ultradireita, Trump, que desrespeita desde o começo o povo imigrante ou descendentes de imigrantes que vivem nos Estados Unidos, muitas vezes tentando colocar neles a responsabilidade sobre crescimento de casos. Foi a atitude xenófoba de Trump, por exemplo, em relação aos chineses no primeiro momento, estimulando a xenofobia aos chineses. Depois fazendo um discurso agressivo à população latino-americana, tentando utilizar a pandemia, inclusive, para recriar o discurso da reconstrução do muro e um permanente aliado da postura do Estado de Israel. Segundo país com o número de casos, o Brasil de Bolsonaro, que envergonha a tradição da política externa brasileira quando assumiu o governo como presidente da República, ter feito que o Brasil, nos organismos multilaterais e na ONU, assumam posturas que nunca o Brasil assumiu em relação à Palestina. Posturas absolutamente desrespeitosas com a tradição da política externa do Brasil. O Brasil sempre teve uma postura de equilíbrio, respeitando o povo palestino, e, infelizmente, essa tradição é alterada com o governo Bolsonaro. Terceiro país, que hoje é o quarto, mas caminha para ser o terceiro país, liderado também por um líder de ultradireita, na Índia, o Modi, que faz o discurso anti-muçulmanos na Índia, faz um discurso anti a diversidade religiosa da Índia, faz um discurso excludente e beligerante em relação ao Paquistão, faz um discurso excludente e negacionista em relação à Covid-19 e coloca a Índia em rota para crescimento hoje, já quase sendo a terceira nação com o maior número de casos. E o quarto, o Reino Unido, com o primeiro-ministro Boris Johnson, que fez uma campanha contra a população imigrante no Reino Unido, diminuiu um pouco o seu discurso quando foi afetado, ficou adoentado, se infectou pela Covid-19, foi tratado pelo Sistema Nacional Público do Reino Unido e, inclusive, por profissionais imigrantes que trabalham, profissionais de outros países da Europa que trabalham no Sistema Nacional Público do Reino Unido, e passou a fazer um reconhecimento ao Sistema Nacional Público de Saúde e aos estrangeiros que estão no Reino Unido. Ou seja, esse discurso da ultradireita, que é reverberado por aquele que está no governo de Israel, que conduz o Estado de Israel, buscam aproveitar momentos como esse para reforçar os mecanismos de opressão. Então, em primeiro lugar, eu queria afirmar essa situação. A postura do Estado de Israel e do seu atual governo em relação ao povo palestino, descrita aqui pelo Bacem, é de um conjunto de líderes que tentam aproveitar o momento da pandemia da Covid-19 para reafirmar e intensificar seus mecanismos de opressão e desrespeito aos direitos humanos, e, no caso relatado por Bacem, desrespeito ao povo palestino. Uma segunda questão que eu queria trazer. Existe um grande desafio da pandemia Covid-19, que é um desafio que tem no nosso país, no Brasil, nos países da América Latina, nas grandes cidades, nas grandes metrópoles de todo o hemisfério sul, exatamente onde mais cresce a pandemia nesse momento, e é um desafio similar, como disse o Bacem, na faixa de Gaza, é um desafio similar que vem enfrentando o povo palestino, que é o risco da propagação do vírus, do crescimento da pandemia, quando você tem realidades de moradia, condições de habitação, de moradia, que são excludentes e que não garantem direitos humanos fundamentais. Como disse o Dr. Bacem, o povo palestino hoje vive sob um bloqueio econômico, sobre um bloqueio de direitos, um desrespeito em relação ao seu território,
que tem impactos diretos em condições de moradia que afetam e ampliam o risco de propagação da pandemia da Covid-19. Um dos grandes desafios das grandes cidades na América Latina, que estamos vivendo isso no Brasil, e é um dos grandes desafios, como disse o Dr. Bacem, dos palestinos que vivem hoje a chamada faixa de Gaza, é, por exemplo, o acesso à água, o saneamento. Nós estamos falando para as pessoas ficarem em casa, fazer o seu distanciamento físico. Isso é fundamental para conter a propagação. E falamos para as pessoas permanentemente lavarem as mãos, se higienizar, lavar os produtos que trazem para casa, fazer a higienização desses produtos. Para que isso seja possível, é fundamental o acesso à água. O acesso à água, que é um grande problema, por exemplo, no Brasil, e se torna cada vez mais um problema por conta das políticas atuais de corte nos investimentos públicos, quando o Congresso Nacional Brasileiro aprovou a chamada Emenda Constitucional 95, que congelou por 20 anos os recursos de investimentos públicos na saúde, na educação e no saneamento, torna mais distante o acesso ao saneamento, à água com qualidade, a possibilidade de higienização para milhões de brasileiros que vivem em comunidades carentes e áreas de extrema vulnerabilidade. Mais recentemente, mais um passo foi dado nessa exclusão quando o governo Bolsonaro aprova um projeto que garante a privatização do saneamento, transformando a água numa mercadoria, de que empresas privadas possam oferir lucro na expansão e no acesso à água. E esse é um dos dramas do povo palestino que vive na região chamada da faixa de Gaza, como diz o Dr. Bacem. A postura do Estado de Israel muitas vezes exclui milhares de palestinos do acesso básico à água permanente, que possa ter acesso permanente a algo essencial nesse momento, para, inclusive, conter a propagação da Covid-19, como foi dito aqui. E aí quero falar isso já para poder ir encerrando a minha fala. O acesso aos serviços de saúde. Quando um Estado, como o Estado de Israel faz nesse momento, estabelece bloqueios, como foi dito pelo Dr. Bacem, um dos impactos imediatos, sobretudo num momento como esse, onde aumenta a demanda pelos serviços de saúde, aumenta a demanda pelos medicamentos, aumenta a demanda por necessidade de equipamentos, é exatamente você bloquear o acesso a medicamentos, a serviços de saúde para aquela população que é bloqueada. No caso do Brasil, nós temos um desafio que não é o mesmo, mas é similar, que é um desafio não só brasileiro, mas eu diria global. Por isso é importante essa solidariedade internacional, que é a luta para que os bens, os produtos, vacinas, medicamentos que venham a ser desenvolvidos, que se mostrem eficazes para a Covid-19, sejam bens públicos mundiais. Se o povo palestino já tem dificuldade de acesso a medicamentos por conta de um bloqueio físico feito pelo Estado de Israel, imaginem se a vacina não for um bem público. Uma vacina eficaz para a Covid-19 não venha a ser um bem público. Imagine se os medicamentos que se tornem eficazes não sejam bens públicos, ou seja, sejam propriedades de indústrias transnacionais que querem, nesse momento, vender vacina, vender medicamento, buscando oferir lucro em relação a isso, como várias das indústrias farmacêuticas de Israel têm tido essa postura, né? No sentido de desenvolver tecnologia e querer oferir lucro a partir do desenvolvimento dessa tecnologia. Por isso, um debate fundamental. Aqui no Brasil, nós estamos travando esse debate no Congresso Brasileiro, que é transformar todos os medicamentos, vacinas, em
bens públicos, ou seja, aprovar pelo Congresso Nacional uma licença compulsória que torne bem público qualquer vacina e medicamento que seja eficaz pela Covid-19, esse é um debate de importância mundial. E eu sei que o Parlamento de Israel, felizmente, foi feito todo um trabalho, aprovou essa licença compulsória também no Sistema Nacional de Israel, mas é fundamental que a comunidade internacional fiscalize e acompanhe essa realidade, porque ela pode significar, pelas medidas de bloqueio atuais e pela postura desrespeitosa e opressiva do Estado de Israel em relação ao povo palestino, pode significar o não acesso do povo palestino a um conjunto de produtos, tecnologias, vacinas fundamentais para o enfrentamento da Covid-19. Então, queria reforçar os nossos laços de solidariedade e reforçarmos a necessidade da denúncia internacional de que, assim como o Bolsonaro no Brasil se aproveita da pandemia da Covid-19 para reforçar a sua política externa isolacionista, também aproveita a pandemia da Covid-19 para reforçar seus mecanismos autoritários em relação ao povo brasileiro. E, infelizmente, pelo relato do Dr. Bacem, estamos vendo que o Estado de Israel, seu atual governo, tem se utilizado da pandemia da Covid-19 para reforçar os mecanismos de opressão e desrespeito dos direitos humanos em relação ao povo palestino e à luta palestina. Contem comigo para a denúncia e contem comigo eternamente por essa luta, querido colega Dr. Bacem. Isso, obrigada, Padilha. Queria destacar que ele lembrou bem que, para além de tudo que está ocorrendo aqui com a pandemia e também na Palestina, né? Ambos países com situações diferentes, porém bastante graves nesse momento. E nós ainda temos aqui no Brasil que observar todas essas profundas mudanças na maneira como o Itamaraty responde a essas agressões contra a Palestina. Enfim, várias medidas e várias posturas que têm sido, a gente pode dizer, inéditas na história da diplomacia brasileira, né? E eu gostaria agora de voltar ao Dr. Bacem, pedir que o senhor comentasse sobre o anúncio recente do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, desse pretenso acordo do século, que, na verdade, é um plano sinistro para usurpar ainda mais os territórios palestinos. Houve uma grande reação no mundo todo contra essa nova, a gente pode chamar de nova Nakba, e mais de 1.000 parlamentares europeus divulgaram um manifesto exigindo uma posição contrária, bastante enfática dos seus respectivos governos nacionais. Então, eu gostaria de saber do senhor como a resistência palestina está encarando mais essa agressão no momento em que o mundo enfrenta essa pandemia e que atinge também a Palestina. Dr. Bacem. Nós, como palestinos, a questão do anexo, de fato, consideramos que é, de fato, uma terceira Nakba, como você mencionou, que é a primeira em 48 e a outra em 67 e agora em 2020. E o perigo dessa declaração, isso vai, na realidade, afetar um genocídio novo contra o povo palestino na Cisjordânia, iniciando, conforme mencionamos, uma terceira Nakba,
através de assentamentos, isolando eles cada vez mais, para eximá-los. E essa declaração é contrário, e ele simplesmente não convém com nenhuma das leis internacionais desde então. E ela tem que respeitar a existência do Estado da Palestina, que foi proclamado para ela ter o direito sobre aquelas terras. E assim que se concretizar, de fato, esse anexo, vai fazer com que os palestinos tenham um dia sequer a esperança de obter novamente Jerusalém como sua capital. E também, ao mesmo tempo, é um perigo grande para que no futuro não tenhamos nem sequer a esperança de sentar na mesa de negociação. E esse é um novo ataque à população palestina, e nós lamentamos de que alguns países do mundo, e a posição dos países hoje do mundo, Estados Unidos, alguns países da Europa, e o Brasil hoje, é uma posição ao contrária dos palestinos, e isso vai facilitar para a questão da opressão ocorrer novamente, e ao mesmo tempo isso vai abrir um precedente para qualquer pessoa em qualquer parte do mundo. É fácil a gente anexar um pedaço de terra e tomar a terra e oprimir a terra de alguém. Então nós não estamos falando somente da Palestina hoje. Essa é uma política nova que ela pode afetar a paz mundial. Nós, como palestinos, jamais vamos aceitar que isso seja realizado, porque os palestinos hoje, todas as suas frentes, todos os partidos políticos, todas as instituições, entidades, todas elas têm a posição clara e única. E por unanimidade é a primeira vez que hoje temos uma posição única diante algo que venha a ser aplicado sobre os palestinos. E nós vamos dar de tudo e fazer de tudo para que isso deixe de existir ou não seja aplicado. E se isso vai nos levar para a questão da defesa em questão de armamento e descer novamente para uma guerra, isso também vai nos levar a isso, porque nós estamos defendendo os nossos direitos, defendendo nossa dignidade, defendendo nossas crianças. Porque as consequências desse acordo vai trazer reações negativas sobre todos aqueles que estão apoiando a execução desse acordo. E a questão hoje que nós estamos assentindo na Palestina, eles querem fazer um novo apartheid, similar àquilo que ocorreu na África do Sul. E eu aproveito essa oportunidade para agradecer para o excelentíssimo ex-ministro da Saúde e todas as posições do governo brasileiro anteriores a esse governo atual, que ele foi totalmente ao contrário da Palestina, e também agradecemos o Brasil em seus governos anteriores também na questão do diálogo ocorrido com os países da América do Sul, na época até então também, de apoiarem a causa da Palestina e apoiarem que tenha a Palestina o seu governo, o seu Estado, sua pátria, e ter Jerusalém a sua capital. Terminou.
Muito obrigada, doutor Bacem. E eu gostaria justamente de destacar esse comentário do doutor Bacem sobre esse apoio que sempre foi dado à Palestina, né, com governos brasileiros anteriores. E a gente tem aqui no Brasil também parlamentares de diversos partidos, correntes ideológicas, que organizaram uma frente parlamentar, né, no Congresso Brasileiro para a Defesa dos Direitos do Povo Palestino. E aí, Padilha, o que essa frente parlamentar pode ajudar nesse momento de pandemia, levando em conta que isso agrava a situação humanitária na Palestina e que a gente também não tem, digamos, uma boa interação com a política adotada pelo Itamaraty nesse momento em relação à Palestina? Essa frente parlamentar tem sido um espaço de manutenção da tradição da política externa brasileira construída ao longo de décadas, desde a criação, depois da Segunda Guerra Mundial, surgimento do Estado de política externa brasileira, sempre foi de respeito ao povo palestino, do território palestino e daquilo que o povo, de forma legítima, reivindica como seu território. Então, é absolutamente inadmissível a atual postura do governo Bolsonaro, como já disse aqui, e por isso essa frente parlamentar é uma frente parlamentar também, querido Bacem, pluripartidária, partidos dos mais amplos espectros, parlamentares que temos divergências, inclusive, em relação à agenda econômica brasileira, qual tem que ser a postura do Brasil em relação à economia, temos divergências em relação a políticas públicas, temos até divergências em relação a qual tem que ser a posição em relação ao governo Bolsonaro no Brasil, mas temos consenso, temos unidade em relação à tradição do governo brasileiro e da sua política externa em relação ao povo palestino. Então, essa frente parlamentar tem buscado no espaço do Congresso Nacional Brasileiro, do Parlamento Brasileiro, a estimular essa denúncia. Acredito que este fato novo, não só em relação à posição dos Estados Unidos, mas a postura recente do governo brasileiro, tem que ser fortemente denunciada. O seu relato, querido Bacem, nos dá mais elementos para essa frente para reforçar essa denúncia, porque traz o tema da Covid-19, traz o tema da pandemia, traz mais um desrespeito a um direito humano fundamental do povo palestino que está sendo feito nesse momento, né, para que essa frente parlamentar possa exercer o seu papel de denúncia dessa situação. É verdade que a gente tem um certo limite neste momento, porque o Brasil, por conta do esforço do distanciamento físico, tem mantido nas suas atividades parlamentares aqui no Congresso apenas, né, algumas sessões. Por exemplo, nós temos uma comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, da qual eu faço parte como membro parlamentar, que é uma comissão extremamente ativa, seria um espaço importante na Câmara dos Deputados de denúncia dessa situação, convocarmos audiências como nós já fizemos. Nossos queridos amigos aqui já estiveram presentes em audiências que nós realizamos lá, no espaço dessa comissão. Direitos humanos também tem uma postura muito progressista em relação a isso, as comissões do Senado, que infelizmente não funcionam nesse momento. Então, a possibilidade desse debate, desta conversa e dos relatos trazidos pelo Dr. Bacem aqui são fundamentais, e me comprometo, enquanto membro dessa frente parlamentar, de poder levar esses relatos para que a frente parlamentar, mais uma vez, se posicione firmemente e seja um espaço de denúncia dessa situação, sobretudo da postura do governo brasileiro, porque é inadmissível. O Brasil sempre foi um país que teve uma postura de equilíbrio, de respeito ao povo palestino, de respeito à sua luta, de respeito à sua história, né? Não só na ação de cooperação bilateral, como citei aqui, de investimentos feitos no território palestino, mas também
de denúncia e atuação internacional nos organismos multilaterais. Então, quero agradecer muito esse relato, porque vou utilizá-lo no espaço da Frente Parlamentar Mista, que junta deputados e senadores, ou seja, junta as duas casas do Congresso brasileiro, podermos levar essa denúncia publicamente, né, e pressionar, mais uma vez, uma postura diferente por parte do governo brasileiro. O Brasil, que já vem, inclusive, sendo questionado em relação à atuação do governo Bolsonaro em um conjunto de organismos multilaterais. Nós, recentemente, vimos vários parlamentos europeus votando contra, rechaçando o acordo Brasil e União Europeia por conta das posturas do Brasil, não só em relação à política ambiental no país, mas também a várias posturas em organismos multilaterais internacionais. Nós vamos aproveitar este tema e a postura atual do governo brasileiro para reforçar essa denúncia e buscar mais solidariedade internacional em defesa do povo palestino. Certo. Eu queria, Padilha, que a gente ficasse um pouco ainda nesse ponto. Como você lembrou bem, o governo Bolsonaro adotou essa política de defesa dos interesses dos Estados Unidos e de Israel, né, nos fóruns internacionais, votando contra, inclusive, demandas que ajudariam os palestinos no sentido de encontrar uma solução para o conflito, para o drama humanitário, né, que eles vivem há mais de 70 anos. E os governos Lula e Dilma, né, ao contrário, tiveram uma ação proativa em defesa dos palestinos e firmaram vários convênios de ajuda humanitária nesse período. Você enxerga alguma maneira da gente conseguir ajudar a causa palestina nesse momento, na sua luta por autodeterminação, digamos, contornando ou interferindo de alguma maneira na maneira como o Brasil vem atuando nessa política externa, de que outra forma, com os movimentos, enfim, com os movimentos sociais, com os próprios partidos, mas eu gostaria que você reforçasse um pouco mais essa necessidade da gente encontrar saídas, né? Já que a gente está vivendo realmente uma situação de bloqueio, digamos assim, no sentido da vontade política do Brasil de atuar nesse momento. Eu diria, Juliana, que nós precisamos recuperar essa tradição não é só do governo brasileiro, da sociedade brasileira, de um conjunto de lideranças partidárias brasileiras, de vários partidos políticos, de um espectro bastante amplo, e dos movimentos sociais, né? Das entidades. Nós sempre fomos muito solidários à luta do povo palestino, né? O ex-líder palestino Arafat sempre foi muito cultuado, de certa forma, sempre muito bem recebido aqui no Brasil pelo conjunto de entidades. Nós temos orgulho no conjunto de entidades do movimento popular, movimento sindical, organizações não governamentais, na academia, né, nas universidades. E, além disso, quero reafirmar de um conjunto de lideranças partidárias dos mais amplos espectros que sempre tiveram muito orgulho de reafirmar a sua solidariedade e seu papel de defesa da luta palestina. E eu diria que esse é um momento fundamental para que a gente possa recuperar esse conjunto de lideranças. No momento como recentemente, agora, no mês de junho, o governo brasileiro teve uma postura absolutamente, como já disse aqui, desrespeitosa em relação, inclusive, à tradição da política externa brasileira, ao votar no espaço da ONU contra, não é só o povo palestino, contra direitos humanos que estão sendo desrespeitados junto ao povo palestino, que são direitos humanos reconhecidos e defendidos por nós internacionalmente. Então, além de ser um desrespeito ao povo palestino e seus direitos humanos, é um desrespeito à Declaração Internacional de Direitos Humanos, é um desrespeito à defesa internacional dos direitos humanos. Então, eu diria que nós precisamos recuperar esse conjunto de lideranças e quero repetir que essa oportunidade dessa conversa aqui, do relato do Dr. Bassens,
para mim, doutor Bacem, para mim é uma informação muito importante, um fato muito importante, para que a gente possa reforçar junto esse conjunto de entidades, movimento sindical, movimento popular, universidades, própria Frente Parlamentar em Defesa do Povo Palestino, de governos estaduais, né? Nós temos governos locais que exercem também cooperação internacional, uma política externa, temos parlamentos estaduais que a gente recupere, a partir desses fatos trazidos aqui, e a partir da posição recente do governo brasileiro dentro da ONU, dois fatos políticos fundamentais para que a gente possa reforçar esses mecanismos de denúncia, a atitude atual, não só do Estado de Israel, né? A grande novidade para nós é, infelizmente, o governo brasileiro ter essa postura atual de negação de um direito fundamental do povo palestino, né? Não só de denúncia, mas de reforço da solidariedade internacional. Ok, muito obrigada, Padilha. O Padilha, ele vai ter que sair um pouco antes dessa nossa live, então eu já aproveito, antes de voltar ao doutor Bacem, para agradecer muito sua participação conosco, Padilha, e, claro, seu sempre compromisso firme com a causa palestina, com as políticas de saúde, de um modo geral, aqui no Brasil também, com a nossa carência de ter, nesse momento, um ministro da Saúde com a visão, com a percepção que você tem. E o doutor Bacem também vai querer falar, antes que você saia, uma palavrinha contigo. E aí, se você quiser, porque eu acho que você já está no seu horário, né? Para se despedir. Posso falar agora? Posso falar agora? Eu quero agradecer mais uma vez esta oportunidade. Quero dizer ao meu querido colega, Dr. Bacem, que uma pandemia de efeitos globais como essa só se responde adequadamente se construirmos uma resposta global. A solidariedade internacional, a cooperação internacional é fundamental e decisiva para enfrentarmos essa pandemia. Aonde tiver um ser humano passando pela dor, pela exclusão de direito ao acesso à saúde, como foi feito o relato do Dr. Bacem aqui, exclusão de direito ao acesso a saneamento, exclusão de direito ao acesso à educação, tem que estarmos todos nós no sentido da luta da garantia do direito desse ser humano. A Covid-19 exige de todos nós o reforço dos mecanismos multilaterais de cooperação, o fortalecimento dos instrumentos como a ONU, o fortalecimento da solidariedade internacional. Sem eles, não será possível enfrentá-la. A causa palestina é mais uma das causas fundamentais que nos obrigam a reforçar os mecanismos de solidariedade internacional, de cooperação internacional e articulação internacional em nome do direito à vida, do direito à saúde, do direito à existência enquanto povos. Então, quero agradecer muito a possibilidade dessa conversa, mandar um abraço à distância, por videoconferência, ao Dr. Bacem, e, em nome dele, ao todo o povo palestino, sobretudo a grande comunidade palestina que vive aqui no Brasil, vive aqui no estado de São Paulo, na minha cidade de São Paulo, dizer que estamos juntos, né, e juntos vamos poder enfrentar mais esse momento de opressão ao povo palestino. Um grande abraço, quero agradecer mais uma vez a possibilidade de estar aqui. Eu vou ficar aqui para ouvir o Dr. Bacem. Exatamente. O doutor Bacem quer se despedir também aí do Padilha. Ele, como mensagem final para o nosso colega, ex-ministro da Saúde,
de que nós, como povo palestino, jamais vamos conseguir alcançar os nossos direitos legitimamente adquiridos, ou reconhecidos. E essa questão de reatar as relações com as lideranças é muito importante, porque isso vai afetar na política da posição do governo brasileiro. E o segundo ponto, nós estamos falando sobre uma questão humana, conforme você mencionou mesmo, só que nós estamos assistindo essa opressão do povo palestino, da discriminação racial, que está ocorrendo hoje nas partes do mundo devido, um exemplo, à nossa discriminação na Palestina, conforme mencionou a todos os amantes da paz, aquelas pessoas que apoiam a paz, que apoiam a justiça, que elas venham reivindicar o nosso direito do povo palestino, porque nós aclamamos essa ajuda. Porque nós jamais vai ser fácil nessa batalha ter apoio de nossos amigos e apoiadores ao redor do mundo, se manifestando ao contrário dessa declaração. E a questão também do apoio que foi mencionado da América do Sul, e eu espero, e eu peço encarecidamente que não se cansem em ficar tentando para buscar esse apoio e tentam também solicitar uma visita para nós aqui na faixa de Gaza, porque essa vinda de vocês para a faixa de Gaza hoje também dá um reconhecimento para 2 milhões de pessoas totalmente isoladas no maior céu aberto do mundo. E a questão hoje dos problemas hoje ocorridos no mundo, que é uma questão do conflito entre Palestina e Israel hoje, caiu no esquecimento, porque o mundo hoje, com a pandemia e com as divergências políticas mundiais, todo mundo fez a ficar preocupado com as suas questões internas e acabou caindo no esquecimento a questão da Palestina. Então, por isso que nós devemos manifestar e se posicionar e pedir a ajuda da opinião pública e também dos governantes na América do Sul e no Brasil, para eles se posicionarem claramente que isso pode afetar. E nós estamos voltando a lembrar para algo muito perigoso que pode surgir de uma reação sobre a questão de anexar essas terras agora, que vai ocorrer a terceira Nakba e um grande genocídio para eximar o povo palestino. Isso é um crime. É um crime contra o povo palestino. O povo palestino gosta da paz, gosta da justiça, e a sua esperança é ter o seu governo, ter a sua terra, a sua pátria, e participar também. Porque nós somos um povo que temos bastante recurso humano. Nós temos pessoas capazes de oferecer. Nós precisamos dessa oportunidade. Nos darem a oportunidade de a gente ter o nosso próprio governo, nosso próprio país, a nossa própria pátria. Agradeço ao ministro Padilha, colega. E eu agradeço por esse encontro e
E é muito importante a gente ter esses encontros frequentemente para que a gente possa fazer sempre as pessoas lembrarem da causa da Palestina e principalmente do povo de Gaza, que está num apartheid, no maior espaço, território mundial, cercado de uma prisão de céu aberto. Terminou. Certo, é isso. Então, Padilha, muito obrigada. Fica aí um abraço do Dr. Bacem. Obrigado, viu? Agradecer mais uma vez aos nossos irmãos palestinos. Um grande abraço ao Instituto Brasil Palestina por ter permitido essa conversa fundamental. Um grande abraço. Certo. Então, a gente continua aqui, voltando agora com o Dr. Bacem. Se pudesse comentar também dentro de todos esses temas que nós íamos falando, também dessa questão da coordenação internacional, quais as iniciativas que estão sendo adotadas nesse momento pela autoridade palestina, né, em coordenação com esses organismos internacionais, para enfrentar a pandemia e de que maneira, se eu pudesse detalhar um pouco mais, a atuação de cada um desses organismos ajuda ou colabora ou talvez esteja ausente em algum aspecto em relação à situação que está presente agora na Palestina. Internamente tem uma comissão formada e também tem outras instituições internacionais, exemplo da Cruz Vermelha Mundial e de outras também instituições mundiais. Essas comissões estão buscando ajuda, só que lamentamos que não temos respostas rápidas, elas são morosas, só que ao mesmo tempo, devido à ocupação, conforme mencionamos, dos governos, cada um com seu próprio país, nós, palestinos, acabamos caindo no esquecimento. E se não vier ajuda de fora, nós nunca vamos conseguir frear ou dar manutenção para que hoje existe. Porque hoje nós estamos, conforme falamos, carecemos de tudo. Não temos hoje medicamentos, não temos o mínimo possível que é produto de limpeza para a higiene pessoal. Só que todo o esforço que tem sido feito até esse momento, não alcançamos o patamar que pudesse ficar com ele satisfeito para poder combater essa pandemia. Certo. Muito obrigada, doutor Bacem. Olha, e eu queria aproveitar e agradecer também a todo mundo que está acompanhando a live no Facebook. A gente tem aí as pessoas fazendo alguns comentários e tem, inclusive, perguntas vindo aí desses que estão assistindo essa live aqui com a gente hoje.
Então, agradecendo aí a presença Raul, Coimbra, Raja Khalil, Rafa Shaham, Marcelo Buzetto, Lúcia Rodrigues, Ieda Pimentel, enfim, todo mundo, Jamil Murad, tem vários nomes aqui. E aproveitando, doutor Bacem, para perguntar uma pergunta, acho que do Marcelo Buzetto, que eu acho que é bastante relevante diante do cenário que o senhor descreveu para a gente hoje aqui, que é a situação dos prisioneiros palestinos nesse momento da Covid-19, se vocês têm informações sobre como está a situação deles, se eles estão, imagino que estejam submetidos a risco também nesse momento de pandemia. Se vocês têm números também sobre isso. Claro, a situação dos prisioneiros e a prisão, conforme todo mundo sabe, e principalmente na Palestina hoje, a opressão está ocorrendo sobre o que estão fora da prisão. Imagina aqueles que estão dentro da prisão, o que eles não estão sofrendo, o que eles estão passando. Porque nós temos hoje mais de 5.000 pessoas presas. Nós temos hoje 140 mulheres, temos inúmeras crianças, temos vários casos e pesquisas evidentes de pessoas doentes com câncer ou com doenças que eles nem sequer são tratados. E tem 350 deles que ele é preso só para aguardar que seja averiguado por que foi preso. E ele simplesmente, a cada 6 meses, eles renovam isso e não sabe nem sequer quando que vai sair. E ele, de repente, às vezes, esse cara é solto até a porta da prisão e, de repente, eles pegam ele de novo. E também, muitos, é proibida a visitação. De muitos anos, sua família nem sequer sabe o que está ocorrendo. E agora, com essa questão da pandemia, não ocorreu nenhum tipo de providência para poder isolar ou disponibilizar para eles o mínimo possível de cuidados para que isso não venha ser atingido. O quarto, por exemplo, da prisão, a cela, ela tem mais do que a sua condição de comportar. Por exemplo, tem 10 pessoas lá dentro, a infraestrutura tem um único banheiro. E Israel hoje não responde, e ela ao mesmo tempo não está nem aí com tudo que está sendo feito de ataques ou de acusação contra tudo aquilo que eles têm feito contra o povo palestino, porque eles têm a segurança plena de que eles estão sendo apoiados e eles jamais vão ser julgados. Então, eles estão tirando proveito dessa questão e estão eximando o povo palestino. Certo. Bom, doutor Bacem, muito obrigada. Quero agradecer todo mundo que acompanhou com a gente a live, agradecer ao doutor Bacem Naim, também ao Padilha, que precisou sair um pouco antes do nosso encerramento. Lembrando que esse debate sobre a ocupação e a Covid-19 na Palestina está sendo promovido hoje pelo IBRASPAL, né, que é o Instituto Brasil-Palestina. Nós tivemos aqui hoje a presença desses dois convidados mais que especiais, né, 2 ex-ministros da Saúde,
Dr. Bassem na Palestina, que atualmente é presidente do Conselho de Relações Exteriores, e o Dr. Alexandre Padilha, que é bom lembrar, é médico, infectologista, deputado federal pelo PT, ex-ministro de Relações Institucionais do governo Lula e ex-ministro da Saúde do governo Dilma. Então, muito obrigada, doutor Bassem, foram extremamente importantes, como bem destacou o Padilha várias vezes, as informações que o senhor deu para a gente nessa conversa aqui hoje. O Brasil tem bastante carência de informações sobre a Palestina, sobre a real situação da Palestina. A gente sabe que a gente está numa guerra midiática também muito forte, né? Então, é extremamente importante a sua participação aqui nesse momento. Obrigada também ao Marcos Tenório, Sahid Marcos Tenório, que é historiador, né? Também é vice-presidente do Ibraspal, e o Ahmed Sherrada, que abriu aqui o evento com a gente, também médico palestino de Gaza, brasileiro naturalizado, né? O Ahmed, que é o presidente do Ibraspal, do Instituto Brasil-Palestina. Doutor Bassem, muito obrigada, e acho que a gente já vai encerrando. Eu gostaria que o senhor disse as suas palavras finais. Sempre lembrando que a gente tem um tempinho de delay aí, enquanto o tradutor passa a informação para o doutor Bassem. Ele, por fim, reitera os seus agradecimentos a todos que fizeram parte desse encontro, e através das pessoas aqui participando com a gente nesse encontro, através deles eu saudo o povo brasileiro, e principalmente aqueles que sempre foram apoiadores da nossa causa. O nosso conflito hoje e o nosso desafio grande hoje é um desafio de uma guerra permanente contra os direitos humanos. Nós, como palestinos, seja povo ou governo, jamais vão permitir ou vamos aceitar esse último acordo agora, e nós vamos persistir e vamos sempre lutar para que tenhamos a nossa própria independência e tenhamos o nosso país. E meu agradecimento para todo o povo brasileiro e todos os parlamentares e políticos. E nós, como povo palestino, estamos sofrendo há 72 anos. Oferecemos milhares de mártires, milhares de pessoas em prol da causa da humanidade, porque nós amamos a paz. E a nossa posição é uma reação e não uma ação, porque nós que sofremos uma ação, e a nossa posição é uma reação contra a opressão que estamos sofrendo há 72 anos. E nós necessitamos da sua ajuda, Brasil, povo brasileiro, América Latina. Precisamos da ajuda do mundo todo, porque nós estamos sozinhos nessa luta e temos a consciência plena de que nós não vamos conseguir chegar à nossa pátria, à independência da Palestina, tendo Jerusalém como a sua capital, a não ser com a ajuda de todas as pessoas do bem, que amam o bem, que respeitam o ser humano, que respeitam as pessoas e dão legitimidade da autodeterminação dos povos, assim que saudamos todas as pessoas aqui presentes e todos aqueles que estão nos acompanhando. É isso. Muito obrigada, doutor Bassem. Eu acho que agora o Ahmed e o Sahid devem fazer aí um encerramento de fato. Não é isso?
Tá. Então, antes de encerrar, queria aproveitar, agradecer o nosso querido Dr. Bassem, o ex-ministro da Saúde da Palestina, o presidente do Conselho Internacional de Relações Internacionais em Gaza, agradecer todo o nosso povo palestino na Palestina, também. Está ouvindo? Agradecer ao nosso querido amigo, Dr. Alexandre Padilha, o ex-ministro da Saúde, deputado federal do PT atual, que sempre foi amigo da causa palestina, sempre lutador para a justiça. A gente conhece ele, posições dele no parlamento, sempre corajoso, melhor ministro da Saúde, que é o testemunho, eu sou médico aqui. Agradecer a todos que nos assistiram pelas redes sociais. Agradeço à equipe, em principal, nossa linda jornalista, a Juliana. Agradeço nosso irmão querido, Marcos Tenório, a nossa irmã lutadora, Dânia, nosso querido amigo Ali, o tradutor excelente e lutador para a causa palestina também. E espero em breve outros encontros e outras lives, se Deus quiser. Obrigado a todos. Boa tarde aqui no Brasil, boa noite lá em Palestina. Até breve. Assalamu alaikum. Tchau.